Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin em topo histórico, altcoins acelerando. Eu quero te mostrar nesse vídeo porque que eu enxergo que a gente está muito próximo de ativar a alt season, que é aquele movimento extremamente agressivo das altcoins. Enfim, estamos chegando! Sim, é o que eu quero te mostrar neste vídeo com base gráfica, base histórica. Então fica até o final, que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Como de praxe, sim, mais um dia eu peço a você, comentários estão abertos para que você coloque exatamente os ativos que você quer que eu avalie. Separei alguns pedidos e a gente vai analisar, sim, algumas altcoins que muita gente está de olho. Então, vamos ao conteúdo. Mas não esquece, logo de cara, de deixar aí nos comentários os ativos que você quer a avaliação nos próximos dias. Bom, o que falar do nosso amado Bitcoin? Beirando os 76 mil dólares, acima do topo anterior. Estamos na fase de descoberta de preço. Mas hoje a gente tem que ter atenção, porque hoje tem decisão da taxa de juros, daqui a pouco tem decisão da taxa de juros e coletiva de imprensa com Jerome Powell. Espere volatilidade, mas os dados no macro indicam que sim, a gente tem valorizações pela frente. Eu sigo traçando o Fibonacci e de olho em faixas de retração, enquanto a gente está subindo e ainda não corrigiu, tá? Mas utilizando o topo, a gente tem faixas entre 69.400 e 65 alto como faixas de buy zone, como a gente mostrou no dia de ontem. Eu comentei com você, eu vou às compras de altcoins. Eu venho aumentando a minha exposição em altcoins. Por quê? Porque minha última compra no Bitcoin foi aqui, 54 mil dólares. E eu comuniquei você aqui. Comprei o Bitcoin a 54 mil dólares. Vim de forma totalmente transparente no começo de setembro e te informei isso. É claro que a gente apresentou todos os detalhes lá para os nossos integrantes Prêmio Desafio. Então eu estou focado nas altcoins e eu vou te explicar agora mais uma vez o porquê. Simples, eu enxergo que a gente está muito próximo de iniciar a alt season. O que é essa alt season? A alt season é um período do bull market em que as altcoins têm uma valorização extremamente agressiva. Como você pode verificar aqui, pelo Total 3, tá, que é o market cap, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, nós tivemos uma alt season lá em 2017, tivemos uma alt season em 2020 e temos uma expectativa de uma alt season para este ciclo. Ao que tudo indica, estamos em um cenário que se repete. Principalmente, se a gente olhar no micro aqui, a gente teve toda uma aceleração do ano passado, outubro do ano passado até março, correção, acumulação, padrão de cunha descendente, que teve rompimento, teste, rompimento, reteste e agora está diante de um pivô de alta. Isso por construção gráfica simples, aumenta muito o cenário de aceleração. Só que essa aceleração ela tende a ser extremamente agressiva na alt season. Qual que é o gatilho para alt season? Bitcoin rompendo topos. Estamos em fase de descoberta do preço. A gente já traçou aqui 100 mil, 150 mil dólares, quiçá valores superiores. Base gráfica, bandeira de alta rompida, extensão de Fibonacci. A gente vem mostrando esse cenário macro há bastante tempo. Então, o primeiro ponto é Bitcoin rompendo topos. E o segundo movimento que é necessário para ativar a alt season, que é essa aceleração maravilhosa, é altcoin subindo. Olha, é ridículo de tão absurdo, de tão forte que são essas altas. É ridículo. E o segundo ponto que a gente precisa ficar atento para que a alt season
ocorra é a queda da dominância. Dominância do Bitcoin em queda livre nos traz o quê? O fluxo financeiro indo muito mais para as altcoins. Então o Bitcoin subindo com o dinheiro, grande parte do dinheiro, indo para as altcoins, é explosão nelas. Por quê? O Bitcoin tem 1,5 trilhão de dólares de market cap. Pensa comigo, se o Bitcoin vai para 150 mil dólares, a gente vai chegar a 3 trilhões. As altcoins tendem a valorizar. Imagina o seguinte, uma parte desse capital fluindo para as altcoins e capital novo. Por quê? Você acha mesmo que as pessoas, o varejo, não vão entrar com o Bitcoin rompendo máxima, rompendo máxima, rompendo máxima? Ontem mesmo, muita gente começou a me chamar. Amigos, familiares, olha, o Trump ganhou, o Bitcoin está batendo máxima histórica. Tá ficando interessante. Este é um indicativo de que as pessoas começam a olhar. Quando todo mundo estiver investindo e estiver achando que vai ficar bilionário, vai ser a hora de pular fora. Mas fica tranquilo, ainda não é o momento. Eu vou informar aqui quando eu estiver saindo fora do mercado. Mas não é agora. Por quê? Porque a gente está diante de um cenário que se repetiu no passado. O passado não se repete, Luan. Isso é um absurdo. Você não pode usar o passado como base para a tomada de decisão. Até concordo, em partes. Mas você não pode ignorar que a história rima. E a gente está vendo o mesmo movimento. Se você entender gráfico, psicologia de trade, entender como o mercado de fato se movimenta, com investimento novo, com giro de capital, você vai entender que a gente está no caminho. Rompimento de topo, queda na dominância. A gente viu em 2017, a gente viu em 2020 e a gente está adiante, hoje, de uma correção de 0,75% na dominância. É algo absurdo? Não, ainda não é nada absurdo. É bem tranquilo. E a gente viu ontem e hoje acelerações bem interessantes. Mas entenda o seguinte, o gatilho das eleições é extremamente importante, porque historicamente, pós-eleições, nós temos a aceleração do Bitcoin. E, historicamente, temos queda na dominância, que está combinado, está casado. É um casamento do movimento gráfico e do movimento histórico. E olha só, a gente está trabalhando, se eu apagar isso daqui, está trabalhando no gráfico mensal. Eu mostrei isso recentemente e volto a apresentar. No gráfico mensal, a gente está em uma cunha ascendente padrão, que normalmente rompe para baixo. Se você colocar no Google cunha ascendente, rompimento, você vai ver que é um padrão da análise gráfica que toda a teoria mostra rompimentos para baixo. Na prática, isso acontece em um percentual gigantesco. E quando a gente tem um rompimento de uma cunha ascendente para baixo, a gente vê uma aceleração da queda, do movimento contrário. E aqui fica bem claro que a gente está a caminho deste cenário. Aqui a gente teve aceleração, rompimento, correção. Aqui foi o começo das altcoins, mas a gente viu este fluxo financeiro ir para elas. E aqui a gente está diante de um cenário que é totalmente plausível. Bitcoin acelerando, altcoins acelerando por conta da queda na dominância. Sem falar que o gráfico mensal, o RSI está batendo em sobrecompra. Isso nunca aconteceu. Ou seja,
o ímpeto da dominância crescente está chegando num ponto de inflexão, num ponto de vou descansar. E aí, naturalmente, a gente vê o fluxo financeiro ir para altcoins que levam isso aqui a acontecer. Então, eu entendo que sim, estamos próximos da ativação da alt season, que é aquele movimento que enriquece quem está há bastante tempo acumulando bons projetos. É aquele suspiro de quem passou os últimos 8 meses adquirindo, comprando, acumulando de forma inteligente. Todo o trabalho que foi feito do último ano para cá tende a ser extremamente bem recompensado na alt season, que tem tudo para começar logo logo. Fica atento. Por quê? Porque este é um movimento muito agressivo. Não adianta, e eu vou repetir isso de forma bem clara, não adianta você querer comprar quando a gente estiver aqui. Por quê? Porque quando o Bitcoin começar a bater 100, romper 100, as altcoins já tiverem subido muito, o tempo vai ter passado. Ou seja, o seu risco versus retorno vai ficar desfavorável. Neste momento, a gente tem vários bons projetos que mesmo depois da alta de ontem e da alta potencial de hoje, ainda estão baratos. Então, para quem está chegando agora, quem está de olho agora, você ainda tem, sim, tempo. Mas esse tempo vem acabando. E óbvio, quem está com exposição, quem se expôs, coloca um sorriso no rosto, porque você está próximo de ser muito bem recompensado pelo seu sacrifício nos últimos meses. E a gente vai, obviamente, falar do quê? Adivinha? Vamos falar das altcoins. Vamos olhar as altcoins. Mas saiba que, no macro, a gente segue bullish. Correções vão me levar a comprar, a aumentar a exposição. Porque no curto prazo, qualquer correção vai abrir, naturalmente, uma oportunidade de um fundo ascendente. O que é esse fundo ascendente? Vou te dar um exemplo prático aqui. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Se a gente tiver um movimento aqui, o Bitcoin muito provavelmente vai formar um fundo ascendente e as altcoins também. Altcoins que evoluíram bastante de onde tem para hoje. E um adendo, elas nem começaram a subir. Quem viveu alt season? Coloca aqui embaixo. Coloca nos comentários. Quem viveu alt season? Quem viu alt season? Quem viu a última alt season? Eu quero conhecer quem surfou essa última alt season, que foi estrondosa. E eu enxergo que a gente tem um potencial de ver uma alt season tão interessante quanto a gente teve no último ciclo. Tá? Então, comentários abertos aí para você. Bom, sem mais delongas, ou só com um pouquinho mais de delonga, vamos olhar para altcoins. ZRO, Jasmine, Near, Render, Paul, SDAO, Avax, Unibot, Shiba, LDO, STX e Ethereum. Ethereum tá acordando, oh meu Deus do céu! Que lindo, que maravilhoso. Bom, esses são os ativos que a gente vai analisar hoje. Já peço de antemão, mais uma vez. Se não tá um ativo aqui que você quer que eu avalie, coloca nos comentários. Antes de analisar, eu vou te fazer 2 convites. Obviamente, vou vender o meu peixe sim. Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. São 2 grupos em que eu apresento 100% do que eu faço. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades e, principalmente, acesso a todas as estratégias, os planos, metodologia de investimento, metodologia de realização de lucro. Você tem acesso a diversas aulas para dar base, estratégia de compra, estratégia de trade, suporte 1 para 1 comigo, quer discutir gráfico? Vamos discutir gráfico? Você está olhando um ativo, será que esse ativo está num ponto, pode ser uma retração, aquela retração é interessante,
É um cenário de DCA, é um cenário de, sim, gatilho de compra por gráfico. Você quer discutir? Tem 1 para 1 comigo, não é com analista que tá no meu time, você não fala com ninguém, fala comigo, bebê. Você quer ter acesso a tudo que a gente entrega por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, com um desconto em parceria com a corretora BitGet? Seu lugar é sim no Prêmio Desafio. Quer mais informações? Basta você acessar o nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, grupo do Telegram. Vai lá na última mensagem, tem um @oficialonfx, clica nesse arroba e um chat com o time vai ser aberto. Nossa, Alan, mas por que é tão difícil? Muitas pessoas me perguntam, por que é tão difícil? Por que você não tem uma landing page, eu entro lá, clico e compro? Simples. Eu não quero atrair aventureiro. Eu não quero atrair quem quer lucrar do dia para a noite, quem quer fazer dinheiro com 1 trilhão de trades. Eu não quero atrair esse tipo de pessoa. Se você é esse tipo de pessoa, tchau. Eu quero atrair quem tá trabalhando, acorda cedo, vai dormir tarde, tá na batalha e quer entender exatamente como esse mercado funciona, sem sonho, sem vender sonhos, sem loucura, sem ficar abrindo 1 milhão de trades e ficar sem dormir de noite. O que acontece com as pessoas? Entram no mercado, trade dá dinheiro, vou correr riscos absurdos. Não sabe análise gráfica, não sabe gestão de risco e não tem o controle mental e emocional para trade. E, gente, trade, você tem que ter um preparo emocional. Você tem que ter uma boa gestão. Você tem que ter o domínio da análise gráfica, o timing. O que eu vejo de pessoas perdendo oportunidade de comprar um bom ativo que vai ter uma valorização absurda, sim, na out-season, o que eu vejo de gente perdendo com trade é gigante. Todo dia a gente tem acesso a pessoas que chegam até nós sem experiência. Caramba, eu perdi muito dinheiro, perdi $4 mil, $8 mil, $20 mil, $200 mil, tem de tudo. Eu não quero atrair quem quer ficar fazendo tradezinho em grupo de sinais. Nada contra, mas não é a minha praia. Então eu não vou facilitar a entrada de quem é aventureiro ou de quem só está buscando enriquecimento rápido. Eu quero ajudar com base, com conteúdo, com conhecimento, com estudo, com seriedade, sem vender sonho, sem vender fantasia, de que sim, você está diante de um mercado que tem um potencial muito grande. Você está diante de um mercado que pode mudar a sua realidade. Mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Não dá para você colocar em risco aquilo que você tem de sólido na sua vida. Ou seja, seu trabalho, seu casamento, seu relacionamento, por uma fantasia. O que eu enxergo de gente que está sem comer, sem dormir, está trabalhando errado. Não está trabalhando. Cara, se você está operando, colocando todas as suas fichas em trade, sem saber o que fazer, você vai perder todo o seu dinheiro e corre o risco de perder o emprego. É aquilo que coloca dinheiro no teu bolso, comida na tua mesa e que permite que você possa investir. É óbvio, e eu sei que muita gente está passando por isso. Então o que a gente faz? Por que você tem que clicar no link da descrição, entrar aqui, ir lá no @oficialonfx, clicar no arroba? Por quê? Porque quando abre um chat, o meu time já envia todo o detalhamento. Tem dúvida? Sabe quem vai falar com você? Eu vou falar com você. Eu tenho milhares de alunos, mas eu sempre busco tirar as dúvidas de quem está chegando. Porque muitas das vezes não é o que você está procurando. Não, eu quero trade, eu quero 1 milhão de trades, é isso que eu quero. Tudo bem, não é o que você vai receber, não é um grupo de sinais. Não é quantidade que coloca dinheiro no seu bolso, é qualidade. Qualidade de investimento, qualidade de trade. É o quê? Planejamento. Por que eu nunca estou preocupado, embora eu não tenha cabelos? Porque eu traço planos. Foi o que eu sempre fiz, traçar plano. Então, o mercado vai subir, vai cair? Pouco importa. O que eu estou de olho? Se o mercado corrigir, qual vai ser a faixa de retração plausível para o mercado? Tá bom, o
mercado começa a corrigir. Quais são os gatilhos de compra? Existe oportunidade de compra? Existe. Não existe? Ah, então deve ser feito dessa forma. Se corrigir. Então, se corrigir, eu estou preparado. Se o mercado simplesmente enlouquecer e tiver uma queda até os 58 mil dólares, o que eu vou fazer? Ah, este é o pior cenário? Este é o pior cenário em todos os cenários. Tá bom, eu tenho que estar pronto para ele. Não adianta nada eu ficar cego com alta, sendo que o mercado pode corrigir. Aí corrige, eu entro no desespero. Pensa em você, tá lá trabalhando. Tec, 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 tec. Começa a apitar o seu celular. Você entra no Telegram, no Instagram, tá caindo, oh meu Deus do céu, ou tá subindo. Você vai parar o que você tá fazendo, o seu trabalho, aquilo que paga as suas contas, de forma emocional. Se você não tiver preparo, você vai fazer no emocional. E aí o que acontece? Vai na ganância ou no medo. Se estiver caindo, vai vender no medo, vai fazer trade. O que tem de trade feito errado? Quando o mercado está tendo grandes movimentações, meu Deus do céu. E aí o que acontece? É um erro. Acabou. Um erro, perdeu dinheiro. Um erro, você se coloca numa posição horrível. Por isso, gente, é base. Base. Tá buscando base? A gente trabalha com base. Quer aventura? Tem um monte de gente que vende. Tá bom? Então, venderia muito mais se eu tivesse uma landing page? Venderia. Venderia muito mais se eu ficasse mostrando a minha vida e tudo aquilo que eu faço? Venderia. É isso que eu quero vender para você? Não. Conhecimento. Conhecimento te dá poder. E poder te dá dinheiro. É o poder de controlar o mercado. Pode parecer loucura, porque é difícil. Não é fácil, não é rápido, mas saiba que é possível e neste momento, se fizer certo, é o básico, arroz e feijão, é totalmente provável. Tá? Então, sem vender sonho, sem loucura, somente fazendo as coisas da forma correta, organizada, quem investir de fato no conhecimento vai ganhar dinheiro. Cala a boca, Luan! Fala dos ativos. Pois é, eu vou falar, mas eu precisava trazer essa mensagem. Geralmente, eventualmente, eu vou ser chatão assim. Por quê? Porque, gente, tem muita gente pra te vender sonho. E, embora eu seja, obviamente, um capitalista e ganhe dinheiro também com isso, eu não preciso vender a minha alma. Por quê? Porque eu já estou no mercado há muito tempo. Eu já estou no mercado há muitos ciclos. Então, eu não vivo disso. Se eu precisar parar, eu não vou, meu Deus do céu, passar fome. Não, por quê? Porque o mercado, sendo trabalhado da forma correta, te coloca, sim, em um patamar muito bacana. E é longo prazo. O seu objetivo deve ser lucrar neste ciclo, aprender, evoluir. Bear market dá para lucrar? Caramba, absurdo. Absurdo. Se preparando, lucrando no bear market, e aí sim, no próximo bull market, aí, ó, lindo. É isso que você tem que buscar. Não, vou comprar uma meme coin e vou ficar multimilionário. Coloquei 3 mil aqui, eu sei que ela vai bater 3 milhões. Fica lá, tenta a sorte. Não vou falar mais nada. Vamos aos projetos. Ethereum. A gente vem falando de Ethereum já tem algum tempo, tá? E Ethereum tá numa faixa muito interessante. E eu quis trazer aqui um desenho mensal, porque no semanal tá lindo, né? Mas olha como a gente está num padrão de revival no semanal, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, respeitando a linha de tendência de alta do semanal. No mensal, a gente tem a mesma coisa, olha só. Ponto, eu posso ajustar, né? Ponto, 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 ponto. E 1 milhão de pontos. Sustentação maravilhosa. E agora a gente começa essa aceleração. Primeiro de coisa é bom. Primeiro de tudo, pivôzinho de alta. Fechar a semana acima dessa faixa aqui, ó, de 2.750, vai nos levar naturalmente a estes pontos aqui. Eu posso até extrapolar um pouco. Vai nos levar à faixa de 3.250, 3.300. Rompeu 3.300, a gente vai visitar topo histórico. É natural, porque padrão de cunha megafônica descendente com sustentação de um suporte muito forte e de uma linha de tendência de alta, com volume de compra, obviamente, ascendente.
tá? A gente está vendo o volume de compra agora ascendente, tem algum tempo ainda para fechar a semana, mas, em teoria, o volume de compra vai ser ascendente. Mais uma semana, rompimento, aceleração. Devo comprar agora? Essa é uma pergunta que muitos querem fazer. Eu acho que, se você estiver visando o longo prazo, pode fazer sentido. Mas cuidado com retrações no curto prazo. E aqui eu até puxo deste fundo aqui. Tá? Cuidado com retrações de curto prazo que podem, porventura, acontecer. A gente tem, daqui a pouco, Powell falando, o mercado pode corrigir. Saiba disso. Corrigiu. O que você vai ver com o nosso amado Ethereum? Você vai ver ele entre 2.600 e 2.400 como faixa claríssima de buy zone. Se você entender que este é um cenário plausível e este é um cenário plausível, naturalmente você vai olhar como oportunidade para este cenário, tá? Então, eu estou bem atento, estou de olho e vejo sim Ethereum se valorizando. Quem fala que Ethereum não vai valorizar, não sabe tem menor noção do que é o mercado de criptomoedas. STX, vamos para o semanal. Semanal começa a acelerar, tá? A gente formou aqui um pseudo fundo ascendente, fundo, topo, bateu em 618, não vejo agora uma oportunidade clara. Quem comprou antes desta faixa, ou seja, antes de terça, se posicionou bem porque se posiciona na faixa de 618. Agora, a gente tem que ver este rompimento aqui, tá? Porque ele tem um ombro, cabeça a ombro meio feio, mas não deixa de ser válido. O rompimento desta área começa a aumentar a probabilidade disto aqui acontecer. Se quisesse comprar esse projeto, compraria aqui? Não compraria aqui. Compraria depois desse rompimento? Não. Provavelmente eu compraria, tá? Eu compraria, ou comprarei, né? Provavelmente comprarei, se eu me interessar pelo mesmo, aqui. Depois do rompimento e teste. Por quê? Porque a gente tem um pivô de alta aqui, mas uma resistência muito clara aqui. E a gente foi, não teve o rompimento, voltou. Então não é o desenho mais interessante do mundo, esse desenho de stacks. Se porventura, semana que vem, eu voltar para essas faixas, aí tudo bem, aí pode abrir uma oportunidade para quem quer se expor, tá? LDO. Devo comprar? LDO subiu pra caramba, LDO tá subindo 40%, devo comprar? Não. Perdeu a oportunidade de comprar aqui? Agora é só aqui. Cara, eu comprei aqui no fundo, deveria realizar? Se tiver um percentual de desequilíbrio na sua carteira, ou seja, você comprou LDO, bastante LDO, subiu muito, você pode ter uma realização de lucro sim para equilibrar sua carteira. Agora, eu só compraria rompimento, teste. É isso. Porque aí abre caminho para confirmar todo o rompimento desse padrão de cunha descendente megafônica e aumenta em muito a probabilidade da gente buscar os topos, tá? Na faixa de 3 dólares. Shiba Inu, tá ali. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tem um pseudo ombro, cabeça ombro aqui. Mas Shiba Inu rompimento, teste, e aí sim, tá? Eu vejo isso. Rompimento, teste, ou seja, confirmação de rompimento, pullback, aí abre espaço para mais valorizações. Unibot, olha, o projetinho tá indo lá pro buraco, mas tem um round bottom aqui. Tem um round bottom, vamos lá, vem a round bottom. Tem um round bottom, tá? Tem uma faixa de sustentação muito clara. Quer ver? Vou te mostrar. Faixa de sustentação muito clara. Tem também uma linha de tendência de baixa. Tá? E esse é um padrão típico. Round bottom, suporte, rompimento de linha de tendência de baixa normalmente nos traz um movimento como este. Tá? Isso aqui a gente já viu muitas vezes e é um padrão típico. Pode ser que aconteça? Pode. Ficaria de olho? Ficaria. Risco versus potencial retorno? Espetacular.
depois de uma queda, ó, de agosto de 2023 até aqui de 97%, quem gosta do projeto, tá? Eu tô falando aqui sem conhecimento de causa. Quem gosta do projeto pode se beneficiar bastante deste ponto de compra, tá? Mas é óbvio, não é qualquer projeto. Não é porque caiu e tem esse padrão que você deve comprar. Você deve avaliar se é um bom projeto. O projeto está entregando, aí maravilha. Avax. Avax teve, olha só, bacana. Atingiu um fundo ascendente. A gente pode até tentar aqui. Tá, vou ajustar Avax. Avax, isso aqui tá claro? Claro, fica plausível. Não tão plausível, mas fica aceitável, tá? Mas aqui, vamos tirar esse round bottom. Vou copiar, colar. Você vai ver o que eu vou fazer aqui, tá? Beleza. Seguinte. Acelerou. Rompimento, quer dizer, queda, acumulação. Vou trocar de cor, porque isso aqui me irrita. Rompimento, teste. Tá vendo uma rejeição. Pivôzinho de alta aqui, acima de 30 dólares, tá? 30 e 60. Já abre espaço, sim, para compras. Por quê? Porque este pivô de alta, ele confirma o rompimento desse padrão. E ele abre espaço para que você possa, eventualmente, surfar este movimento em potencial. Então, existe sim uma faixa interessante. S-Dow, lembra que eu falei de S-Dow? Cara, se perder esse ponto aqui, ele vai mergulhar. Olha onde ele foi. Ele foi mergulhar, não chegou a 0,14, mas ele foi lá para 0,17. Cara, uma queda absurda. Ah, tá vendo uma recuperação. Isso não quer dizer nada para mim, desculpa. Por quê? Porque nada impede que a gente veja um movimento ainda de mais baixa. Eu sigo com a minha visão, que é o seguinte. Precisa formar... Deixa eu apagar isso aqui. Precisa formar... Vou apagar isso aqui também. Precisa formar um pivô de alta. Olha só, a gente teve aqui... Ainda teve o rompimento, perdeu, péssimo sinal. Só compraria esse Dow se ele fizer isso aqui, ó. Acelera, corrige. Mas tem que acelerar muito acima desta faixa aqui de 0,34. Acelerou e aí corrigiu, é fundo ascendente. E aí sim o dinheiro pode voltar a S-Dow e a gente pode ver valorizações. Não é o fim do mundo para S-Dow, mas precisa de confirmação. Paul, olha, seguinte. Pelo gráfico aqui, muita gente pediu, Paul, pelo gráfico, a gente tem queda livre. Mas, se ele começar a vencer resistências, e a primeira é essa aqui, ó, tem potencial de valorizar. O que eu aguardo? Mesmo movimento de S-Dow, aceleração forte, correção, e aí tudo bem. Sem isso, esquece. Se isso aqui não acontece, esquece isso. Render. Olha só como o render está extremamente saudável. Eu comprei recentemente. Comprei segunda-feira. Segunda? Foi, segunda-feira eu comprei render, tá? Aproveitei aqui, teste, reteste no canal. Compraria agora? Se eu não tivesse exposição, avaliaria sim compra se eu tivesse pleno conhecimento do projeto, tá? Então você tem que ter pleno conhecimento do projeto. Mas essa acumulação abre espaço para, sim, potencial movimento de alta com o rompimento desta faixa de 6,85. Tá um pouco longe ainda? Tá, mas o caminho está aberto. Tá? Então a gente teve aceleração, correção, rompimento, teste, reteste, teste, reteste. Um pivô de alta agora abre espaço para a gente conquistar novos topos em render. Nier. Gosto desse movimento de Nier, só que eu ajusto o gráfico, tá? Então vou ajustar aqui, você vai ver o que eu vou fazer. A gente tem aqui, ó, talvez um canal, deixa eu até ajustar, vou puxar em canal de alta. Isso aqui, se eu extrapolar, fica plausível? Até fica, mas eu vou apagar.
tá? Eu vou colocar aqui. O que nós temos? Canal. Canal de baixa. É plausível? É. Teve o rompimento? Não. Ou seja, para mim não tem compra, porque tá abaixo de uma faixa de suporte e resistência. Eu posso até roubar um pouquinho aqui, ó. Suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Perdeu, tá trabalhando como resistência. Compraria só aqui ou rompimento, teste. E aí sim abre espaço para mais valorizações. Mesmo o NIR, que é um alfa espetacular, mesmo o NIR, porque não adianta, não tem o que fazer. Precisa vencer uma resistência. Vencendo a resistência, maravilha. Luan, não quero olhar preço. Aí a gente volta para aquela conversa. Não quer olhar preço? Um DCA resolve. Tem uma visão extremamente bullish, tô de olho nisso, tô de olho na explosão ainda maior do Bitcoin. Cara, tenho que ter NIR. Maravilha. Tá próximo dos seus fundos locais? Tá. Pode ser que tenha grandes valorizações? Sim. Mesmo sendo um alfa? Sim. Principalmente por ser um alfa. Tá? Jasmy. Tô gostando muito desse movimento de Jasmy. Por quê? Teve toda a sua aceleração. Lembra que a gente falou, olha, se ele confirmar aqui este ombro, cabeça, ombro, falamos 2 semanas atrás, ele vai buscar essa faixa aqui de 0.0070. Só que se ele romper, se ele sustentar esse round bottom e ele romper este padrão de cunha, abre-se espaço para uma valorização muito maior. Então a gente está falando de um potencial bem maior, uma valorização bem maior. Estamos próximos do rompimento, que eu aguardaria confirmação de rompimento. Semana que vem até um rompimento acima de 0.024, quem sabe um teste, isso abre espaço para uma continuidade de alta. Eu que realizei lucro nestas faixas, lembro que eu comprei aqui, tá? Eu comprei aqui no começo do ano, realizei aqui, eu estou avaliando recompra. Então, estou de olho. E ZRO, preocupante ainda, tá? Por quê? Olha só o que a gente tinha desenhado. A gente tem aqui, onde que eu desenho? No gráfico de 3 dias? Olha só, vamos diminuir um pouquinho aqui. Vou abaixar. A gente tem um round top, ou seja, um topo arredondado. Se ele tiver esse rompimento, corrigindo, se ele tiver esse rompimento desta faixa de suporte laranja, é chão forte. Conseguiu nesta semana até o momento uma movimentação muito boa. Agora ele tem que fazer o seguinte, confirmar o rompimento, corrigir e aí romper este que é um padrão também de topo. Aí sim abriria espaço para a exposição. Luan, tem um perfil mais agressivo. Eu aguardaria pelo menos o rompimento desse padrão aqui que se formou no gráfico de 3 dias para comprar aqui, neste que pode ser um fundo ascendente. Mais segurança? Fundo ascendente secundário. Combinado? Tem ativo que você precisa esperar? Tem. Tem ativo que você pode mergulhar de cabeça? Tem. Tudo vai depender do seu nível de exposição, do seu nível de risco como investidor e até em como você quer se posicionar neste momento, que é momento crítico, o relógio está correndo. A partir do momento que a dominância começar a despencar, acabou a oportunidade. Então, você ainda tem essa chance. Poxa, então eu não quero esperar. Dollar Cost Average, DCA. A gente teve muito tempo para acumular, né? Se você só chegou agora, naturalmente você vai ter que fazer ajustes. Fica muito atento, que a gente tem uma promessa boa aí pela frente, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Se você está atento a isso, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber informação, alertas quando eu postar um vídeo novo. Lembrando, sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. E é claro,
Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.